Esse vídeo tem alguns spoilers das 2 temporadas de Arcane. Arcane é a melhor série animada da Netflix. No mundo de tanta coisa medíocre sendo lançada a cada dia, é raro ver uma obra que consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. A trama é empolgante, a animação é fantástica e a história está sempre ligada no 220, sem medo nenhum de ser o que é. A música, a arte, o roteiro, cada detalhe é pensado para causar o maior impacto possível. E tudo isso tem como base algo que já está na nossa cultura há milhares de anos, a tragédia. O meu nome é Felipe e hoje vou falar um pouco sobre Arcane. A tragédia surgiu como gênero do teatro grego lá no século VI a.C. Claro que a Grécia não foi a sua única inventora, mas eu estou começando de lá porque a própria série traz muitas referências à cultura greco-romana. Tanto nas aberturas onde os campeões tomam o lugar de heróis mitológicos, tanto no universo e na filosofia de vida de certos personagens. Para entender a tragédia grega é preciso falar do contexto em que ela surgiu. Numa época em que as polis passavam por conflitos entre as aristocracias e governantes tiranos, a cultura e o teatro tornaram-se palco de disputas de poder. Assim como hoje, a arte não é algo separado do mundo real. Ela reflete os anseios, tabus e questões da sociedade em que ela nasce. Mas o mais importante é que a tragédia é um gênero extremamente humano. Todo mundo passa por momentos ruins na vida, e a tragédia nos coloca em choque com isso. Morte, doença, fome, amores perdidos ou brigas familiares, esses são conflitos que fazem parte da natureza humana, seja na Grécia de 2000 anos atrás ou hoje. E é por isso que é tão fácil se apegar a essas histórias. Vamos entender por que Arcane é uma tragédia grega moderna. No teatro grego, a tragédia era dividida entre partes faladas e cantadas. Sim, as tragédias gregas eram musicais. As partes faladas, chamadas de episódios, eram feitas pelos atores, enquanto as partes cantadas eram feitas por um coro, usando instrumentos e dança. Nesse formato, a história era contada intercalada, ora pelos atores, ora pelo coro, exatamente como a série funciona. E havia muitas cenas que se repetiam nas peças. Um mensageiro contando sobre algo que aconteceu fora de cena, uma morte ou um assassinato, e claro, um forte elemento épico. Essas cenas se repetem até hoje em praticamente todos os gêneros da ficção. Agora, sobre as referências greco-romanas que eu falei antes, isso fica mais claro nas aberturas. Na primeira temporada, os personagens são esculpidos em pedra, assim como os heróis da Grécia Antiga. No começo, essas imagens estão estáticas, imóveis, e elevam esses personagens como figuras da mitologia. Quando o conflito se inicia, as estátuas ganham vida, quebram os seus limites e partem para a luta assumindo a forma como são conhecidas no jogo. Na segunda temporada, a abertura muda. Agora vemos os heróis despidos das suas armas, mais vulneráveis e também mais humanos. Eles são como atores em um teatro, e cada um tem a sua própria história para contar. Vai entra em conflito com sua identidade, Jinx se vê liderando uma revolução que talvez seja grande demais para ela, Victor segura a máscara de um papel que está destinado a cumprir, Caitlyn é atormentada por uma coroa pesada, como numa peça de Shakespeare, enquanto Ambessa repousa como um general romano após uma vitória. Aliás, Ambessa foi a primeira que me chamou a atenção. Vinda de uma cultura guerreira, sua postura e filosofia de vida lembram muito a cultura espartana e o estilo lacônico de discurso. Outro elemento das tragédias gregas muito forte na série é o destino. Assim como Édipo, que sofreu a profecia de matar o pai e se casar com a mãe, os personagens estão presos a certos destinos, e não importa o que façam, acabam chegando nele. Balder e Vi carregam traumas herdados da infância, e praticamente todos os personagens lidam com o ciclo da violência que se repete de geração a geração. Por fim, eu preciso falar de Echo, meu personagem favorito da série, que quebra e também repete esses padrões gregos. Nos mitos, os heróis não são pessoas boas que seguem a nossa ética. O herói grego não precisa ser alguém que se sacrifica pelos outros, mas alguém que faz algo grandioso. Echo quebra esse conceito, sendo o herói trágico, mas também repete algo constante nas tragédias.
Das palavras da professora e doutoranda em História da Filosofia Antiga, Júlia Miara, falando sobre Édipo, a tragédia descreve o Édipo como um personagem justo, virtuoso, bom. As pessoas gostam dele, ele é um bom governante, ele é um bom pai. Ele está ali vivendo a sua vida, ele não tem por que ser punido pela realidade. Só que na medida em que vive a sua vida, se descobre em situações, se percebe em situações que simplesmente aconteceram com ele e passaram por cima dele. É nesse momento que a gente fica, com o sentimento do terror ou do pavor. E uma compaixão. Por quê? Porque a gente se projeta naquela situação. Então, esses são os motivos de Arcane ser uma tragédia grega moderna. Eu gostei muito da série e dá pra ficar falando horas sobre ela, mas eu vou terminar por aqui. Se você tiver interesse em saber mais sobre as tragédias gregas, eu vou deixar na descrição alguns vídeos que serviram de base para esse. E se você souber de mais detalhes que não falei, coloca aí nos comentários. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê.